Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha para que mais pessoas conheçam as verdades do Senhor. Hoje nós vamos continuar a série de heresias, mas nós já fizemos até a adventista, né? E agora nós vamos entrar em outras heresias, como pentecostalismo, né, que é pré-tribulacionismo também, calvinismo, outras heresias mais poderosas, eu vou dizer assim, o catolicismo também, porque essas aparentam santidade, né? Então vamos falar de santificação, viver uma vida correta diante de Deus, mas quando você vai ver os ensinamentos que estão sendo feitos, eles são podres e são ensinamentos que desviam os servos do Senhor da palavra verdadeira. Então, eu vou dar esse estudo hoje. O tema dele é aquele texto que Jesus diz: a noite vem e ninguém pode trabalhar, né? Porque você vai ver que Jesus veio como luz do mundo. Então vamos entender aqui nesse estudo de hoje. Eu queria inclusive que você assistisse ele até o final para você entender. Jesus veio como luz do mundo, ele veio como luz em meio às trevas e falou para nós sermos luz igual a ele. Então os apóstolos vieram também como luz, mas depois que os apóstolos morrem, inclusive até no próprio período dos apóstolos, Paulo combate heresias. Pedro fala que tinha muita gente já distorcendo os pontos das cartas de Paulo. Então você vai ver que ali já no meio dos apóstolos já estava surgindo as heresias, e depois que eles morrem, cada vez mais foi entrando mais heresia, paganismo, e a igreja se distanciou, ela entrou na noite, como Jesus tinha previsto. Então essa noite vem, são esses 2 últimos milênios que a gente tem aí, e agora nós estamos acordando aos pouquinhos. Deus está trazendo de volta a palavra verdadeira. E para a gente poder entender agora as heresias que nós vamos falar daqui para frente, nos próximos vídeos, tem que ter um coração ensinável, tem que estar apegado com o Senhor e se submeter à palavra, porque vai confrontar. Isso aconteceu comigo, irmãos. Isso não foi da noite, porque eu estudava e depois eu achava, não é possível, eu estou entendendo errado. Porque você aprendeu aquilo a vida toda, e quando você olha para a palavra de Deus e vê que ela está falando outra coisa, você fica se perguntando, você fica às vezes receoso também de entender errado, porque você não quer, uma vez que você tem o temor do Senhor, aprender errado, né? E nem muito menos ensinar errado, porque eu vou prestar conta de tudo que eu estou ensinando aqui para vocês. Timóteo diz, não queiram, Timóteo não, desculpa, Tiago diz assim, não queiram ser mestre, porque vai vir maior cobrança sobre vocês, né? Então a gente quer ensinar certo, mas aí o Espírito de Deus vem e ele vê que a gente tem um coração ensinável e nos mostra através da palavra as verdades que estavam perdidas. A gente vive hoje numa igreja perdida, irmão. Essa é a realidade. Vocês vão ver isso durante a série agora, a partir de agora, tá? Os de antes a gente falou, mas você vai ver que há os Mormons, Igreja de Congregação Cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, essas já são, todo mundo já acha ela uma seita, né? Então, de certa forma, você vai ver que mesmo o mais leigo muitas vezes não cai na conversa, muitas vezes, tá? Não é sempre não. Mas você vai ver que essas de agora, elas aparentam santidade. Elas são igual aqueles fariseus da época de Jesus. Eles eram hipócritas, eles aparentavam uma santidade que eles não tinham, e Jesus falava isso na cara deles. Entendeu? Então, só que agora o Senhor vai trazer o avivamento. Nós vamos ver isso e a igreja vai acordar. Vai trazer o azeite verdadeiro, aquele azeite de ouro, como fala lá em Zacarias, que é a palavra de Deus. Um azeite puro, finíssimo. Certo? Então vamos ligar os textos aqui, vamos ver um pouquinho o que Jesus falou ao longo da sua vida aqui. Inclusive tem sinais lá na Antiga Aliança, já falando desse período nosso de escuridão. Então vamos lá, ó. João capítulo 9, versículo 4 ao 5. Olha só o que fala. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você vai ver que Jesus, ele falou que ele era a luz do mundo. Ele tinha que trabalhar porque a noite estava vindo. Mas você vai ver que vai ter texto aqui para frente falando que o povo judeu, a terra, antes de Jesus já estava em trevas. Então, ou seja, Jesus veio como luz, trazendo a luz, mas de novo nós entramos em trevas, porque se distanciamos, rejeitamos a palavra do Senhor. Certo? Ó, João 11, versículo 9 e 10. Ó. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, é aquilo que Oséias falou.
Como que a gente anda em escuridão? Quando a gente não conhece a palavra de Deus. Salmo 119 fala, luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, sem a palavra de Deus nós andamos em escuridão. E é o que de fato está acontecendo até hoje. Agora que estamos chegando muito próximo, nós não temos muito tempo para a volta do Senhor e para a grande tribulação. O Senhor tem acordado conforme Ele também falou na palavra dele que Ele ia fazer. Ele ia despertar, Ele ia acordar as suas virgens. Então vamos lá, ó, João capítulo 12, versículo 35 a 37, depois 42 a 43. Presta bastante atenção nos textos, porque eles vão te dar revelação muito grande acerca disso. Ó, disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ele está falando dele mesmo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, ou seja, eles não criam na luz, eles rejeitavam a Jesus o tempo todo, mesmo vendo todos aqueles sinais. Jesus fala, anda na luz, mas eles rejeitavam, agora está falando que eles não criam em Jesus. Ó. Apesar de tudo, versículo 42, ó, até muitos dos principais creram nele, aqueles principais sacerdotes, mas ó, eles não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Aí Jesus fala, João fala o porquê, o motivo, ó, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não parece muito como hoje, certo? Aquele povo, quando Jesus veio, estava em escuridão. Jesus veio como luz, mas eles rejeitaram a luz, rejeitaram Jesus, a pedra, né, que os construtores rejeitaram. Jesus, ele é luz, ele é a pedra angular, e houve aquela rejeição. Então, e João fala por quê? Porque eles amaram mais a escuridão, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E você vê muito isso hoje, as pessoas querem ser glorificadas pelos homens, não têm a humildade de, às vezes, porque acontece no processo de estudo, você entender algo errado, faltou algum texto ali que você não juntou, mas depois Deus te revela, e aí, às vezes você já ensinou alguém, mas você volta lá com humildade, porque ninguém é perfeito, e fala, irmão, eu ensinei aqui errado, é assim, assim, assim. Mas as pessoas vendem livro, tem muito prestígio e conhecimento, não tem medo de perder esse prestígio, e aí vivem no erro. E Jesus já previa isso, o apóstolo João escreveu, certo? Olha só, vamos ler aqui, ó, João 12, 46 ao 48, olha só. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu só creio em Jesus verdadeiramente. As pessoas falam que crê em Jesus, mas não segue, não ama ele. Viu? Jesus fala em João 14 que aquele que me segue, aquele que me ama, esse me segue, entendeu? As pessoas falam que creem em Jesus, mas não creem, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas olha só o que ele falava: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem vai julgar? A palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia, porque o Evangelho, lembra que não sei se vocês já estudaram isso, o Evangelho ele tem duas funções, a de salvação e a de condenação. Quando você crê em Jesus, você recebe o perdão através do sacrifício dele e você é salvo, anda em santidade e começa a seguir ao Senhor. Mas se você rejeitar, esse Evangelho vai se tornar testemunha contra você, que você teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Evangelho, ouvir as boas novas e rejeitamos, e isso vai trazer condenação para a gente. É isso que Jesus está falando, porque as pessoas rejeitavam ele era a luz do mundo, e as pessoas o rejeitavam. Mas olha só, Paulo também fala sobre essa questão de ser luz, de a gente seguir corretamente o Senhor Jesus, em vez de andar nas trevas. Vamos ler o que ele falou para os Romanos, ó, Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 14. Olha só o que Paulo falou. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros. Ou seja, não deva nada para ninguém, só o amor. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, olha só, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nessas palavras se resume, o quê? Ó, todos os mandamentos se resumem em amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Viu só? Porque ó, o amor não faz mal ao próximo, ele explica. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Viu só? Se você amar a Deus e amar o próximo, ou seja, o amor vai cumprir toda a lei, vai fazer com que você cumpra toda a lei, o amor a Deus e ao seu próximo. Ó, e digo isto conhecendo o tempo. Olha o que ele fala. Que já é hora de despertarmos do sono. Você vai ver que Paulo vai fazer uma associação do sono com as trevas ou com a noite. Certo? Presta atenção nisso. Ó.
E aí você vai ter que lembrar das 10 virgens. Nós vamos ler isso lá já já. Então vamos lá. E digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Agora olha só, aí ele explicou, a noite é avançada, lembra? Porque agora Paulo não está mais na época de Jesus. Jesus já morreu, já subiu aos céus, e Paulo já fala que a noite está avançando, ou seja, ele já tinha começado a entrar na noite, entendeu? Porque ele estava vendo as heresias, as pessoas já distorcendo os ensinos de Jesus. Então, olha lá, a noite é avançada e o dia está próximo. Porque agora vai passar esse tempo de noite, nós vamos entrar no dia novamente, aonde a palavra, que é o avivamento do Senhor, a palavra verdadeira vai voltar, os servos do Senhor vão crer, vão vir para o lado do Senhor, e o Senhor Jesus nos reveste da armadura dele para passar pela tribulação, e depois sermos arrebatados com eles para sermos reis e sacerdotes. Então ele fala, ó, a noite é avançada e o dia está próximo, rejeitamos, pois, as obras das trevas, as coisas que as pessoas não fizeram, olha só, e vistamos-nos as armas da luz, ó, andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, e em bebedeiras, e em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contenda, nem em inveja. Você não viu isso ao longo desses últimos 2000 anos? Estuda a história do mundo e da igreja, inclusive. Passou por tudo isso aqui, entendeu? Está passando ainda, porque agora que Deus está começando, como eu já disse, a acordar o seu povo. Aí, ó. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vença a carne, é isso que ele está falando. Entende que Paulo tinha isso em mente, ele sabia que as pessoas iam distorcer, ele inclusive, como eu disse, já estava vendo isso acontecer no tempo dele. Aí, olha só, de novo aqui, o paralelo que ele faz lá em Efésios, entre as trevas e o sono e a revelação maravilhosa que ele traz. Ó. Efésios 5, 1 ao 17. Olha só o que Paulo fala. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Ou seja, imita a Deus. Ou seja, seja luz como ele, seja santo como ele é santo. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus, como um cheiro suave. Jesus foi o nosso sacrifício. Ele que nos deu condição de nos chegarmos a Deus. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Irmãos, hoje é o que mais acontece, pessoas fazem fornicação, enganam, murmuram, mentem, extorcem as ovelhas do Senhor, extorquem com dinheiro, extorquem com qualquer tipo de coisa, implica um monte de heresia. E aí ele fala, mas essas coisas não podem nem se nomear, certo? Então essa limpeza que o Senhor vai fazer, vai trazer uma igreja pura, que é embasada na palavra de Deus, não em outra coisa, na palavra dele. Aí vamos lá. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graça, certo? Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança nos dois reinos, no de Cristo, no milênio, nem no de Deus, quando Cristo entregar para ele para a eternidade, no 8º dia. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ó, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. As heresias vai trazer a ira de Deus sobre nós, por quê? Primeiro porque, como eu disse, quem está ensinando a heresia vai receber um castigo maior, duplo, maior do que quem está ouvindo, porque o que ouve está errado, mas o que ensina está mais errado ainda, ele está se perdendo e levando outras pessoas a se perder, então vai trazer a ira de Deus, certo? Aí vamos lá. Portanto, não sejais seus companheiros, daqueles que fazem tudo isso de errado aqui em cima, ó, porque no outro tempo erais trevas. Olha só, nós estávamos na escuridão, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, ou seja, sede santo como ele é santo, sede imitadores de Cristo, ele falou aqui em cima, certo? Ó, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, viu só? Ó, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, ou seja, não compactua com as obras das trevas. Muitas vezes a gente compactua, não posso perder o irmãozinho que está no erro, mas é porque ele dá um dízimo alto na igreja, mas é porque, irmão, não compactua, está errado, tem que ser corrigido, tem que ser corrigido pela palavra. Não com murmuração também que as pessoas fazem, essas coisas, não, é através da palavra em amor, mas tem que ser corrigido, certo? E aí, olha só, aí depois vem assim, ó, porém condenais. Aí depois, ó, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Porque as obras ocultas das trevas são terríveis, irmão. O diabo trabalha fortemente
nas trevas, no ocultismo, no mundo. O mundo jaz do maligno. Essa meretriz, a grande Babilônia, ela é um império de Satanás, onde os mercadores se deliciam nela com seus pecados e iniquidades. Fala lá em Apocalipse, capítulo 17 e 18. Então, atente a isso. Esse governo, esse mundo hoje, ele é tomado pelo inimigo e está caminhando para a grande tribulação, para a vinda do anticristo. Certo? Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Quando a luz chega, condena as trevas, tudo que as obras das trevas fazem. E levanta-se dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, Paulo fala, quando a luz chega, vai esclarecer tudo. Então, você tem que levantar dos mortos, das trevas, que Cristo vai te iluminar, te esclarecer, certo? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, isso está te ligando lá com a palavra das 10 virgens, mas como sábios, viu só? Remindo o seu tempo, ou seja, aproveitando o seu tempo em santidade e em conhecer a Deus. Porquanto os dias são maus, viu? Só são dias de trevas. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Nós entendemos qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós tenhamos um coração ensinável e que tenhamos fome e sede de justiça para conhecê-lo cada dia mais. Você vê que Paulo faz associação entre treva, luz, treva, sono, e também com o nécio, né? Então o nécio está relacionado à treva e o sábio relacionado à luz. Então vamos ler a parábola de Jesus com isso na cabeça e vamos ver o que essa parábola fala. Ela é maravilhosa. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, é a parábola das 10 virgens. Olha só o que Jesus falou. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, certo? Tomou as lâmpadas e foi ao encontro dele. E 5 delas eram prudentes ou sábias, e 5 loucas ou nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não levaram a palavra de Deus, o Espírito de Deus, que é a palavra, com elas. Elas eram loucas, certo? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Esses são que dormiram também, entraram no período de trevas, porque a Bíblia falou que toda a igreja vai dormir, está falando aqui agora. Mas esses que dormiram com azeite é aquele que está procurando viver em santidade, ter um coração ensinado. Quando ouvir a palavra verdadeira, ele vai dar ouvido e vai se voltar para o Senhor. Ele não vai precisar ser enganado, porque vai ter aqueles que vão acordar, mas não vão se voltar para o Senhor. Vai continuar no erro e na heresia, vai amar mais as coisas do mundo, como Jesus disse, como a glória de Deus. Certo? Aí vamos lá. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, ou seja, são 2000 anos, então passou-se 2000 anos, tardando o esposo, tosquenejaram todas, dormiram, né, todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, ou seja, já tinha alguém acordado. O Senhor sempre tem remanescente em todas as eras. Porque você pode perguntar, mas Giovanni, então, durante todos esses 2000 anos, ninguém foi salvo? Foi. Com conhecimento menor da palavra de Deus, porque estava em época de trevas, mas viver em santidade, crer no Senhor Jesus Cristo, viver uma vida correta diante do Senhor, vencendo o pecado todos os dias, essas pessoas são salvas. E você vai ver que vai chegando no fim agora, à meia-noite tem alguém gritando, aí vem o noivo, entendeu? Saem ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, acordaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, olha só o que elas falam, dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Ou seja, busque a palavra, você. Às vezes a gente quer depender do outro. E isso acontece, tá, irmãos? Tem gente que não consegue servir a Deus sozinho. Ele não tem vida diária com Deus, ele não ora, ele não jejuma, ele não lê a palavra sozinho. Ele consegue, se ele estiver lá no culto, ler aqueles versículos que o pastor lê, ora a oração do início, do meio e do fim do culto e acabou. Depois ele vai embora para a casa dele e não faz mais nada disso. Ou seja, ele é dependente dos outros, está vazio, não tem azeite. Esses vão se perder, porque eles não têm. Porque Deus, ele quer o quê? Que nós tenhamos relacionamento com ele. O ato de ir à igreja é um complemento. O ato de ir para a igreja não vai te trazer salvação. Você tem que ter isso em mente. Lá é um momento de comunhão entre os santos. Certo? Agora, se você não tem vida com Deus, não adianta nada você ir para a igreja. Você vai se perder. Nós vamos se perder se não tivermos comunhão com o Senhor. Temos azeite, buscar, entender a palavra dele. Você entende isso? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ou seja, não deu tempo de elas buscar, porque elas tinham um coração duro e o esposo veio. E as que estavam preparadas, ou seja, com azeite, atenta, com o coração ensinável, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta.
E depois chegaram também as outras vezes dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vai até falar assim, nós pregamos no seu nome. Lembra o texto de Jesus? Nós curamos, nós falamos. Mas Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Aí ele está, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Sabe que esse texto ele vai estar relacionado ao quê? Nós não sabemos o dia exato, nem a hora, por isso nós não marcamos as datas, mas a Bíblia nos dá o apontamento do momento muito próximo da volta do Senhor Jesus. E é lá no toque da última trombeta, Paulo explica isso. Então, sabendo disso, nós sabemos que nós não temos muito tempo mais. Nós estamos muito próximos da volta do Senhor, da grande tribulação, de sermos provados para sermos aprovados. E o Senhor quer que nós estejamos acordados. Você vai ver nessa palavra que é visível, que primeiro eles já estavam em trevas, aí conhecem o noivo, elas tomam suas lâmpadas, porque o noivo está aqui, que é Jesus, ele está aqui. Pega as lâmpadas, só que aí, ao longo do tempo, o que acontece? Elas adormecem, porque o noivo tardou para voltar. Ele falou que ia e voltava, lembra? Ele falou isso para o discípulo, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Só que ele tardou, a parábola está falando isso, e aí todo mundo dormiu, entrou nas trevas, como Jesus previu. E aí, ao longo desses 2000 anos, você vai ver que as pessoas se salvavam pela vida em santidade, não porque a igreja estava ensinando algo certo. Você vai ver o tamanho das heresias que nós vamos estudar aqui em breve. E você vai ver que a escuridão tomou conta, mas o Senhor sempre tem um remanescente. E agora, à meia-noite, Ele está trazendo aqueles que vão gritar, está vindo o noivo, vamos acordar, vamos buscar a Deus, vamos verter azeite de ouro, vamos aprender a palavra verdadeira e deixar todo o erro de lado, vamos ter azeite nas nossas botijas. E você vai ver que aquele que tem um azeite, aquele que vai estar com a palavra verdadeira, o noivo vai vir, vai encontrá-los preparados. Mas aqueles que amar mais as coisas do mundo vão se perder, mesmo que teve lá na igreja, mesmo que foi uma virgem sem azeite, mas se perdeu, porque não se entregou à palavra de Deus. Entende como é sério? E você vê que Jesus falou que esse período existia e agora o Senhor vai nos tirar dele? Irmãos, isso é profundo. Vamos continuar aqui. Olha só. Paulo vai explicar em 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 9, de forma agora que ele também coloca os elementos das 10 virgens das trevas e do sono. Ele falou isso lá em Efésios, em Romanos, e agora ele vai falar em Tessalonicenses de novo. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, 1, 9. Com todo o contexto anterior agora que nós falamos, você vai pensar nesse texto. Ó, enquanto eu leio, você medita no que eu falei anterior para você juntar com o que vamos ler aqui agora. Olha só. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais do que vos escreva. Por que ele falou isso? Ó, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí, o que ele está falando? Jesus vai voltar a qualquer momento? Não, eu não preciso falar, porque vocês já sabem pela palavra qual o tempo que o Senhor vai vir. Você não sabe o dia, mas você sabe o tempo que ele vai vir. E ele vai vir como ladrão. Mas olha o que ele explica. Pois que quando disserem a paz e segurança, que é o que eles estão querendo fazer na terra hoje, ó, lhes sobrevirá repentina destruição. Eles estão caminhando para um governo para falar que vai trazer paz à terra, né? Mas vai vir repentina destruição, porque o Senhor vai derramar suas trombetas, ó, como as dores de parto, aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão dessa destruição, porque o Senhor vai derramar a sua ira sobre a terra. Ó, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, viu? Só nós não estamos mais na escuridão, para que aquele dia, o dia ali, ó, que vem como ladrão, não vos surpreenda como um ladrão. Viu só o que ele falou? Viu que ele não falou que vai voltar a qualquer momento? Porque aquele que estiver atento, estiver com azeite, tiver aprendido a palavra de Deus, o dia do Senhor não vai pegar ele de surpresa. Ele vai estar atento, ele vai estar esperando o Senhor vir. Assim como as virgens sábias com azeite na botija. Agora, aquele que está lá, não, sem azeite, perdido, crendo em qualquer tipo de heresia que vê, amando as coisas do mundo, esses vão ser pegos de surpresa, porque o Senhor vai vir e vai deixar eles para trás. Vai largar e eles vão ficar aqui para perdição, porque é imediato. O Senhor vai arrebatar a sua igreja, vai subir a nós até os altos céus. Eu já falamos várias vezes isso no canal. Eles vão ficar aqui na terra porque estão marcados pela besta, aceitaram o governo do inimigo, não vão ser nação que resta porque não se voltaram para o Senhor. E o Senhor vai descer, vai lutar a batalha do Armagedão, vai destruir o anticristo e os marcados por ele, lançando ele no lago de fogo, onde é a inauguração do lago de fogo e enxofre. E essas pessoas vão se perder para lá, vão ser lançadas no lago de fogo, não vão nem passar para o reino de Cristo como nação que restam. Como diz lá em Zacarias, vão se perder porque têm um coração duro, têm um coração perdido, não vão ser reis e sacerdotes junto com o Senhor. Entende? Então você vai ver que quando o noivo vir, a porta vai se fechar.
E ele vai preparar a sua igreja glorificada para a batalha do Magedon, junto com ele, e esses vão ser lançados no lago de fogo, porque tiveram o coração duro, amaram as coisas do mundo, foram marcados pela besta, largaram o Senhor, porque não aguentaram passar um pouquinho de fome, porque não aguentaram passar perseguição, porque não tinha o Espírito de Deus, não estavam sem azeite. Entende, irmãos? Então, ele vai falando, ó, como vai vir repentina destruição. Aí, ó, mas vós, irmãos, como eu disse, nós somos filhos da luz, não estamos mais em treva, então já não pega nós de surpresa esse tempo, certo? Por quê? Porque somos filhos da luz e filhos do dia. E não, nós não somos da noite nem das trevas, viu só? Não durmamos, pois, viu só? Ele está orientando a ficarmos acordados. Não durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, sábios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, aquela que fala em Efésios 6, e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação do nosso Jesus Cristo. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui na grande tribulação, a ira que vai cair sobre nós é a ira do anticristo, que ele vai perseguir, vai pisar os santos por 3 anos e meio, como diz em Apocalipse, como diz em Daniel. A ira do anticristo vai vir em cima da igreja. Lembra que o dragão, ele vai atrás da mulher que vai para o deserto, a igreja vai ter duas, vai ser dividida. Uma parte vai para o deserto, nós também já explicamos isso no canal. Outra parte vai sofrer pelo amor do Senhor. Isso vai ser conforme o Espírito de Deus dá a cada um. E você vai ver que aquele dragão, ele tenta ir atrás da mulher, lança ali uma água para tentar pegar ela, mas aí a terra abre a sua boca e defende a mulher. E aí fala que ele vai onde então? Vai atrás do restante da descendência da mulher, que é o restante do povo de Deus. Então você vai ver que esse sofrimento ele vai vir, não tem para onde correr, mas o Senhor não destinou para receber a ira dele. A ira dele é as trombetas e as taças que vão cair sobre esse mundo. E vai ser igual nos dias do Egito, onde o Senhor derramou 10 pragas lá naquele povo do Egito e não pegou no povo de Deus. Olha como nosso Deus é poderoso. Ele vai demonstrar de novo suas grandes obras, o seu poder e grandes maravilhas para o seu povo que vai estar aqui no finalzinho da grande tribulação e que vai ser arrebatado por ele nos ares. Você entende? Agora, se nós estamos na luz, nós não podemos andar em trevas. Olha só o que fala 1 João capítulo 1, do 5 ao 7. Olha só. E essa é a mensagem que dele ouvimos. De quem? De Cristo. Ó. E vos anunciamos que Deus é luz e não há neles treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Viu só? Se nós falamos que estamos na luz, mas estamos praticando todo tipo de erro, heresia e tudo mais, nós estamos mentindo, porque nós não estamos na luz. Aí você vai ver por isso que Jesus falou que as trevas estavam chegando. Por quê? Porque nesses 2000 anos, aí depois que o apóstolo morreu, eu te expliquei, veio as trevas, não teve como escapar disso, porque entrou o paganismo, entrou tudo na igreja, se desviou da verdade. E Jesus falou disso, como eu disse lá no início. Jesus falou através dos seus profetas, né? O anjo do Senhor. Ele falou desde a antiga aliança. Olha só, vamos ler 2 textos aqui, ó, Jeremias e Isaías. Ó, Jeremias 13, 15 e 16. Olha só o que falou. Escutai e inclinai os ouvidos. Não vos ensoberbeçais, ou seja, não vos engrandeceis, porque o Senhor falou, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, na escuridão, viu só? Antes que, esperando vós a luz, ele mude em sombra de morte e a reduza a escuridão. Ou seja, ele veio como luz, está falando, você dá glória ao Senhor, enquanto está na luz, porque ele pode e trouxe a escuridão. Certo? E estamos nesse período e iremos sair dele agora em nome de Jesus. Agora olha só, Isaías 8, do 11 ao 22, depois do Isaías 9, do 1 ao 3. Olha só. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, olha só, e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, do povo que está fazendo coisa errada, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração, e não temeis o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Vocês não tenham medo que esse povo tem medo, mas ao Senhor santificai, certo? E seja Ele o vosso temor, ou seja, nós temos que ter o temor do Senhor, nós temos que temer o Senhor, porque a Bíblia fala que nós nos devemos ter medo daquele que pode matar o nosso corpo, mas sim aquele que pode matar tanto o corpo como a alma, certo? Jesus disse isso. Então, vamos lá.
O Senhor seja o vosso temor e seja ele também o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. O que ele está falando aqui? Que ele vai ser como salvação, mas também como pedra de tropeço. Por quê? Daquelas duas funções do evangelho, que ele veio, trouxe as boas novas. Quem aceita traz salvação, quem nega traz condenação, certo? E muitos entre eles tropeçaram e caíram, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Por quê? Porque virou pé de tropeço, rejeitaram a palavra de Deus. Liga o testemunho, sela a lei, os meus discípulos, ou seja, se agarre à minha palavra, à minha lei, para que você ande na luz. E esperai ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Ou seja, aguarda o Senhor com firmeza, com azeite na sua botija. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e adivinham, que chiureiam e murmuram, ou seja, os adivinhadores, aqueles que mexem com o ocultismo. Aí Jesus fala assim, ó, porventura não consultará o povo o seu Deus, em vez de consultar as coisas escuras, ou seja, em vez de buscar o Senhor, o povo estava buscando as obras das trevas. Jesus falou, por que o povo não busca o seu Deus? Ó, a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos, ou seja, se vais procurar nos mortos, nos espíritos, que é demônios, coisas para o vivo, respostas para o vivo, sendo que você tem um Deus que pode te responder, é isso que ele está falando aqui. A lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra e não falam, por quê? Porque não há luz neles. Eles não falam como a palavra do Senhor, eles falam coisas do inimigo. Então eles não há luz neles, eles estão em trevas. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e escurecendo-se, então amaldiçarão o seu rei e ao seu Deus. Entende? Vai trazer a maldição. Porque eles não vão aguentar. Quando Deus trazer o castigo, eles vão amaldiçoar a Deus. Certo? Depois fala assim, ó. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e as sombras e ansiedades, e serão empurrados para as trevas. Igual está nesses 2000 anos, viu? O povo só foi entrando mais para as trevas, porque tinha um coração duro, certo? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Por quê? Envelheceu-se nos primeiros tempos, como na terra de Zebulon, na terra de Naftali, mas nos últimos tempos, agora a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação, a alegria lhes aumentaste, todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, e exultam quando se reparte os despojos. Veja aqui, o que ele falou aqui? Que o mundo está em trevas desde o início, desde o pecado de Adão, certo? Mas Cristo veio como uma grande luz. É isso que está explicando esse texto de Isaías. Ele trouxe luz, e aí o povo de novo se afastou da luz e foi para as trevas, mas aí o que ele falou? Que no final, nos últimos dias, todos se alegrarão de volta, porque vai vir de novo uma grande luz. Deus vai trazer o avivamento. E vão todas as nações, tirar o reino do anticristo, lançar ele no lago de fogo, ele vai começar a restaurar todas as coisas. E aí todas as nações reconhecerão o Senhor como Deus. Você entende? Então, você vê que aqui em Isaías também prevê esse tempo de trevas. E o Senhor deixou pouquíssima luz, poucas pessoas, porque nós somos luz. E se nós somos luz, nós iluminamos o mundo. Não andamos mais em trevas. Só que ao longo desse tempo, você vai ver que poucas pessoas, como eu disse, serviam ao Senhor. Então, o mundo andava com pouca luz. Poucas pessoas, mas agora o Senhor vai nos acordar para uma palavra verdadeira, vai nos trazer o renovo, vai trazer o azeite de ouro verdadeiro, para que nós possamos o quê? Não perecer por falta de conhecimento. Vamos ler João 3, 19 e 21. Olha só o que fala aqui. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras, ou seja, não sejam claras as suas obras, os erros que você está praticando. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Viu o que ele falou? As pessoas rejeitam a luz, não andam na luz. E elas fogem da luz, por quê? Porque vai mostrar suas obras más. Mas quem é servo de Deus, eles gostam de andar na luz, porque as suas obras são feitas em Deus.
E é isso que Deus quer, que nós sejamos luz, que fujamos das trevas. Olha só, 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a face de Cristo. Viu? Paulo falou que das trevas vai sair a luz novamente. Porque entramos em trevas, como eu disse, agora vai vir a luz novamente. Para fazer o quê? Para resplandecer em nós o conhecimento de Cristo, a palavra dele, que ficou aí escondida, apagada, ficamos distanciados dela por causa das heresias, dos erros, das doutrinas humanas. Mas vai sair das trevas uma nova luz. O avivamento para quê? Para que nós sejamos ao conhecimento do nome do Senhor Jesus Cristo. E o último texto, Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 16. Olha só o que fala esse texto. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não é assim que é a nossa geração? É isso aí. Na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. O Senhor quer que nós preservamos a palavra da vida, não ficar apegado à heresia, ao erro. Viu que coisa maravilhosa que Paulo está falando aos Filipenses? E depois ele fala, ó, para que no dia de Cristo, no dia do arrebatamento, eu me glorie de que não corri em vão, nem que me esforcei inutilmente. O que ele falou para os Filipenses? Ó, anda corretamente, vem para a luz, para quê? Para que no dia do Senhor, eu não olhe para vocês, porque ele vai estar lá, ele vai estar sendo arrebatado, e veja que ele correu em vão, porque se perderam, não se entregaram ao Senhor, se entregaram às heresias e ao erro, e aí vão se perder, vão vir do Senhor assim, eu não vos conheço. E Paulo falou, não quero perder o meu tempo, eu quero que vocês sejam salvos, assim como eu. Eu quero ser salvo, porque eu estou me esforçando, correndo atrás de viver a palavra do Senhor, e quero que vocês também sejam salvos. Então, que nós possamos viver a palavra do Senhor. Que vocês tenham isso tudo em mente a partir de agora, nessa série de heresias, porque nós vamos falar sobre heresias muito pesadas e que enganam muito bem se não tivermos bem acolhidos, com bastante conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meditem tudo isso em nome de Jesus. Leia os textos novamente. Tenha afinco para você estudar. Leia você mesmo o texto aí, em nome de Jesus, para Deus abrir o seu entendimento. Amém? Curta o vídeo, compartilhe em nome de Jesus para que mais pessoas também sejam abençoadas e conheçam mais o Senhor. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.